Título 6º. Do processo disciplinar e sua revisão. Capítulo 1º. Do processo. Artigo 328. São competentes para determinar a abertura de processo disciplinar, no âmbito de suas respectivas atribuições, as autoridades a que se refere os itens inciso 1º, 2 e 3 do artigo 312 deste Estatuto. Artigo 329. O processo administrativo disciplinar será instruído por uma comissão composta por 03 funcionários ocupantes de cargos efetivos, designados pela autoridade que houver instaurado, dentre os quais indicará seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 1º. A comissão funcionará e deliberará com a presença mínima de 2 de seus membros, cabendo, nesse caso, ao vice-presidente suprir eventuais ausências do presidente ou do secretário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto neste artigo, os secretários de Estado, dirigentes das autarquias e autoridades equivalentes poderão instituir comissões permanentes de processo disciplinar junto aos órgãos específicos. Parágrafo 3º. Os atos processuais, inclusive os de sindicância, realizar-se-ão na sede do órgão processante, permitidas as diligências externas julgadas convenientes a obtenção de informações e a produção de provas, bem como o deslocamento da autoridade sindicante ou processante com essa finalidade a qualquer parte do território nacional. Artigo 330. Sempre que necessário, a comissão dedicará todo o seu tempo de trabalho ao processo disciplinar, ficando seus membros, em tal caso, dispensados do serviço normal da repartição até a entrega do relatório final. Parágrafo 1º. A designação de funcionário para realizar procedimentos disciplinares constitui encargo de natureza obrigatória, exceto nos casos de suspeição ou impedimento legalmente admitidos ou manifesta conveniência administrativa. Parágrafo 2º. Ocorrendo, no curso do procedimento disciplinar, motivo de força maior ou qualquer outra circunstância que impossibilite ou torne inconveniente a permanência de funcionário para ele designado, a autoridade instauradora providenciará a sua substituição, dando-se continuidade normal aos trabalhos apuratórios. Parágrafo 3º. É considerado suspeito ou impedido para atuar como sindicante ou processante o funcionário que: Inciso 1º. Seja amigo íntimo ou inimigo capital do indiciado ou acusado, ou seus parentes e afins até o 3º grau. Inciso 2º. Seja parente ou mantenha relações de negócios com o indiciado ou acusado ou seu defensor. Inciso 3º. Tenha sofrido punição disciplinar, salvo se reabilitado. Inciso 4º. Tenha sido condenado em processo criminal, salvo se reabilitado. Inciso 5º. Esteja respondendo a processo disciplinar ou criminal. Inciso 6º. Participe como perito ou testemunha, restringindo-se essa suspeição ou impedimento ao processo em que atue nessa condição. Inciso 7º. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o acusado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Inciso 8º. Tenha se manifestado anteriormente na causa que constitui objeto de apuração do processo disciplinar. Artigo 331. Publicada a portaria de instituição da comissão no Diário Oficial do Estado, a mesma iniciará a instrução do processo administrativo disciplinar em no máximo 02 dias úteis, observados os seguintes procedimentos. Inciso 1º. Ordinário, quando se tratar de transgressões disciplinares puníveis com demissão, destituição de mandato, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e multas a elas relativas, exceto em caso de acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicos. Inciso 2º. Sumário, nos demais casos,
exceto no de acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicos. Inciso 3º. Especial, quando se tratar de acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicos. Parágrafo 1º. O procedimento ordinário atenderá ao seguinte. Inciso 1º. Instaurado o processo disciplinar, serão designados dia, hora e local para o interrogatório do acusado, ordenando-se a sua citação e a intimação do sindicante. Inciso 2º. Procedido o interrogatório ou se o indiciado a ele não comparecer, ser-lhe-á concedido prazo de 03 dias contados da data de sua realização a do dia em que o deveria ter sido mesmo realizado, para apresentação de defesa prévia, no qual terá oportunidade de requerer as provas a serem produzidas durante a instrução, podendo arrolar até 05 testemunhas. Inciso 3º. Apresentada ou não a defesa prévia, proceder-se-á, sucessivamente, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Inciso 4º. Concluída a fase de inquirição das testemunhas e realizadas as diligências deferidas, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 5 dias para alegações finais da acusação e da defesa. Inciso 5º. Apresentadas as alegações finais ou exaurido o prazo para esse fim previsto, a comissão processante elaborará o seu relatório final, podendo, antes de concluí-lo, sanear eventuais nulidades, sendo admitida a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante ou suprir falta que prejudique o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. O procedimento sumário atenderá ao seguinte. Inciso 1º. Instaurado o processo disciplinar, serão designados dia, hora e local para o interrogatório do acusado, ordenando-se a sua citação e a notificação do sindicante. Inciso 2º. Procedido o interrogatório ou se o acusado ele não comparecer, ser-lhe-á concedido prazo de 3 dias, contados da data de sua realização a do dia em que o deveria ter sido mesmo realizado, para apresentação de defesa prévia, no qual terá oportunidade de requerer as provas a serem produzidas durante a instrução, podendo arrolar até 3 testemunhas. Inciso 3º. Apresentada ou não a defesa prévia, proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e à realização de diligências requeridas e ordenadas. Inciso 4º. Concluída a fase prevista no inciso 3º, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 3 dias para alegações finais da acusação e da defesa. Inciso 5º. Apresentadas as alegações ou exaurido o prazo previsto no inciso 4º, a comissão elaborará seu relatório final, podendo, antes de concluí-lo, sanear eventuais nulidades. Parágrafo 3º. O procedimento especial atenderá ao seguinte. Inciso 1º. Detectada a qualquer tempo uma suposta acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicos, ou de proventos da inatividade com remuneração ou subsídio de cargo, emprego ou função públicos, a autoridade a que se refere o artigo 328 submeterá o caso à orientação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 2º. Caso a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicos seja confirmada, a autoridade a que se refere o artigo 328 notificará ao servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para que o mesmo apresente opção no prazo improrrogável de 10 dias contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, requisitará o órgão ou entidade responsável a instauração do procedimento especial para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá do seguinte modo. Alínea A. Instauração, com publicação do ato que constituirá a comissão, a ser composta por 02 servidores estáveis, e simultaneamente indicação da autoria e materialidade da transgressão objeto da apuração. Alínea B. Instrução sumária, e compreende indiciação, defesa e relatório. Alínea C. Julgamento.
Inciso 3º. A indicação da autoria de que trata a linha do inciso 2 dar-se-á, pelo nome, matrícula I, ou CPF do servidor e a materialidade, pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicos em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou das entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Inciso 4º. A comissão encarregada do processo de que trata a linha do inciso 2 lavrará, até 03 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciamento em que serão transcritas as informações tratadas no parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar defesa escrita no prazo de 05 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos incisos 9 e x deste parágrafo. Inciso 5º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Inciso 6º. A opção do servidor por um dos cargos até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do S ou outro S cargo S, se este S também forem da esfera estadual. Inciso 7º. A opção do servidor pela permanência no cargo estadual, quando S ou outro S cargo S forem de esfera de governo diferente, efetiva-se com a juntada do comprovante do protocolo do processo de pedido de exoneração do S ou outro S cargo S acumulado assim ilegalmente. Inciso 8º. A opção mencionada nos incisos V e 7 não exclui eventual processo disciplinar por lesão aos cofres públicos e indenização, se for o caso. Inciso 9º. No prazo de 05 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão e encaminhará ao governador do estado para a imposição da penalidade, salvo se tiver delegação para tanto, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no artigo 334. Inciso 10. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé do servidor, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou as entidades de vinculação serão comunicados. Inciso 11. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao procedimento especial não excederá 30 dias contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Inciso 12. O procedimento especial rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos V e V desta lei. Parágrafo 4º. O mandado de citação deverá: Inciso 1º. Conter a qualificação do servidor acusado, bem como o local, dia e hora em que deverá comparecer para o interrogatório. Inciso 2º. Cientificar o acusado. A linha A. Do seu direito de obtenção de cópia das peças processuais, vista dos autos no local de funcionamento da comissão processante, bem como seu acompanhamento, pessoalmente ou por intermédio de defensor que constituir. A linha B. De que lhe será nomeado defensor, caso não possa ou não queira patrocinar a sua defesa. A linha C. Do prazo para apresentação da defesa prévia. A linha D. Da obrigatoriedade de seu comparecimento perante a comissão processante, para ser interrogado, sob pena das sanções previstas nos parágrafos 14 a 16 deste artigo e da decretação de sua revelia. Inciso 3º. Será acompanhado de 01 cópia de inteiro teor da denúncia e dos demais documentos a ela anexados, com a finalidade de cientificar o acusado dos fatos que lhe são imputados.
Parágrafo 5º. Achando-se o servidor em local ignorado, incerto ou inacessível, ou verificando-se que mesmo se oculta, a citação se fará por edital publicado uma vez no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa, de acordo com o seguinte. Inciso 1º. A comissão juntará aos autos um exemplar da publicação. Inciso 2º. O prazo para a defesa será de 15 dias a partir da publicação do edital na hipótese deste parágrafo. Inciso 3º. A comissão poderá determinar que, além da publicação no edital no Diário Oficial do Estado e na imprensa, seja feita também por outros meios, considerando as peculiaridades do local. Inciso 4º. O servidor será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pela Comissão de Informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Parágrafo 6º. Considera-se rével o servidor que, regularmente citado, deixar de comparecer ao interrogatório e de apresentar defesa prévia, sem motivo justificado. Parágrafo 7º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo, devendo o presidente da comissão, na ausência de defensor constituído, solicitar a designação de defensor dativo, que deverá ser bacharel em direito, dando-se seguimento normal à apuração. Parágrafo 8º. O acusado ou o sindicante poderá desistir do depoimento de qualquer das testemunhas por ele arroladas, ou mesmo deixar de arrolá-las, se considerar suficientes as provas que possam ser ou tenham sido produzidas. Parágrafo 9º. Não sendo encontrada a testemunha arrolada ou se essa se recusar a ser intimada, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 14 a 16 deste artigo, será concedido, no prazo fixado pelo presidente da comissão processante, à acusação ou defesa o direito a uma substituição. Parágrafo 10. No caso de testemunha que não seja servidor público, incumbe à parte que arrolar o ônus de trazê-la à audiência de inquirição, hipótese em que não se procederá à sua intimação. Parágrafo 11. Quando for necessária a presença de pessoa não servidora pública, com a finalidade de prestar informação relevante para a sindicância ou instrução processual, analisadas a conveniência e oportunidade pela autoridade instauradora, poderá ser concedida por quem de direito a ajuda de custo em valor não superior ao da diária, com a finalidade de indenizar eventuais despesas. Parágrafo 12. A comunicação dos atos processuais, na fase de sindicância ou no processo disciplinar, será efetuada por meio de termos expressos com ciência do interessado e de seu defensor, nos autos, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, telefax, correio eletrônico ou qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 13. As intimações observarão a antecedência mínima de 0,2 dias quanto à data prevista para a prática do ato processual ou procedimento. Parágrafo 14. Ao servidor público estadual que, injustificadamente, deixar de atender às convocações ou requisições da autoridade competente ou se recusar a receber citação, notificação, intimação ou outro ato de comunicação, será aplicada pela autoridade instauradora multa processual no valor de 5% a 20% do total de sua remuneração ou subsídio mensal. Parágrafo 15. A multa aplicável será de 5% quando o servidor, mesmo sob razão justificável, deixar de comunicar, com antecedência mínima de 24 horas do evento, o motivo da ausência ou omissão, salvo comprovada a impossibilidade de fazê-lo. Parágrafo 16. Nas hipóteses previstas nos parágrafos 14 e 15, a autoridade instauradora expedirá a representação contra o servidor, notificando da sujeição à multa e concedendo-lhe o prazo de 0,3 dias úteis para a apresentação de suas alegações, procedendo-se ao julgamento. Parágrafo 17. Não será recebido pedido de realização de prova pericial desacompanhado de formulação dos quesitos, nem aceita a indicação de assistente que não esteja expressamente nomeado no mesmo pedido.
Parágrafo 18. Do pedido previsto no parágrafo 17 deste artigo será intimada a outra parte, que terá o prazo de 0 a 2 dias para formular seus quesitos e indicar assistente. Parágrafo 19. Poderão ser recusadas pelo presidente da comissão processante, mediante despacho fundamentado, ajuntada ou produção de provas quando forem manifestamente ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Parágrafo 20. O relatório final da comissão processante resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção, concluindo pela absolvição ou responsabilidade do acusado, podendo oferecer as sugestões que julgar pertinentes ao caso objeto do processo. Parágrafo 21. O processo disciplinar deverá ser concluído nos seguintes prazos, contados da data de citação. Inciso 1º. 30 dias, se adotado o procedimento especial. Inciso 2º. 60 dias, se adotado o procedimento sumário. Inciso 3º. 120 dias, se adotado o procedimento ordinário. Parágrafo 22. Na impossibilidade de conclusão dos trabalhos nos prazos fixados no parágrafo 21 deste artigo, a comissão processante deverá comunicar o fato à autoridade instauradora para que ela adote as providências cabíveis, inclusive a concessão de prazo adicional para o término da instrução processual, não podendo o somatório de prazos exceder 45, 90 e 180 dias, nos casos previstos em seus incisos 1º, 2 e 3 respectivamente. Parágrafo 23. Aplicam-se, subsidiária e supletivamente, ao processo administrativo disciplinar os princípios gerais de direito e as normas de direito processual penal. Artigo 332. A comissão, quando não permanente, após elaborar o seu relatório, se dissolverá, mas os seus membros prestarão, a qualquer tempo, à autoridade competente, os esclarecimentos que lhes forem solicitados a respeito do processo. Artigo 333. Recebido o processo, a autoridade que determinou sua instauração o julgará no prazo de 30 dias, a contar de seu recebimento. Parágrafo 1º. A autoridade referida neste artigo poderá solicitar parecer de qualquer órgão ou funcionário sobre o processo, desde que o julgamento seja proferido no prazo legal. Parágrafo 2º. O julgamento deverá ser fundamentado, promovendo ainda a autoridade à expedição dos atos decorrentes e as providências necessárias à execução, inclusive a aplicação da penalidade. Artigo 334. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade as proporá, dentro do prazo marcado para o julgamento, a quem for competente. Parágrafo único. No caso deste artigo, o prazo para o julgamento final será acrescido de mais 15 dias. Artigo 335. As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial, dentro do prazo de 10 dias. Artigo 336. Quando a infração disciplinar constituir ilícito penal, a autoridade competente providenciará também a instauração do inquérito policial ou da ação penal. Artigo 337. Revogado,